Olá, minhas amigas e meus amigos. Bora falar hoje sobre o que é mais importante para um cachorro ser feliz, né? Essa questão comportamental, o quanto que a gente ama eles, essa relação intensa, onde todos nós aí temos medo de perdê-los. A gente acaba criando esse amor. Eles não reclamam, só dão amor pra gente, né? São esses queridos, principalmente quem é dono de pug, né? Tem que puxar um pouco de sardinha pro nosso lado, né? Porque eles têm um comportamento especial, faz com que a gente fique bem amigo, né? E é pidão também, né? Tudo isso porque quer ir lá pressionar a vovó, pedir comida. Vamos começar a live aqui com o papai um pouquinho. O papai vai te liberar já já. Vamos falar aqui com o pessoal de comportamento, de ansiedade de separação. Vamos falar aqui sobre passeio, sobre dar bronca, conversar com o cachorro, responder pelo cachorro. Não é isso? Quem que fala com o cachorro e responde pelo cachorro aí? A minha mão tá levantada aqui já, ó. Kátia Caseca, olá minha amiga, boa noite a todos. Vou soltar essa fera aqui, porque estão vendo aí como é que ela tá, né? Ela acha que vai sobrar alguma comida pra ela. Cara, é inacreditável. Ela quer ir lá pressionar, ver se vai dar sobrinha. Que a minha mãe, a gente tá dando comida especial pra Gaia, né? A Gaia operou ontem, fez rinoplastia e estafilectomia, que é a cirurgia de palato. E tá se recuperando, a gente tá fazendo aqui uma comidinha molinha pra ela e tal. Aí a Meg tá daquele jeito, né? Ela sabe o que tá rolando aqui e tá... Vamos ela respirar aí, né? Aqui em Polvorosa. Bom, pessoal, eu vou trocar uma ideia hoje com a Carol, do perfil Pugs Camaradas. Eu vou convidar a Carol aqui porque eu acompanho o trabalho da Carol, gosto muito do trabalho da Carol, vejo algumas postagens e tem chamado a minha atenção a consistência dela, né, as ideias dela, batem muito com as minhas ideias sobre cães, né, sobre essa nova relação que a gente tem com nossos cães. E é uma live de assunto profundo hoje, pra gente aprofundar mesmo, trocar ideia. Não pretendo fazer uma live muito extensa, mas eu pretendo que o tempo que a gente fique aqui, a gente vai responder dúvidas de vocês e a gente vai aprofundar o assunto. E vamos falar dessa nossa relação com os cães, tá bom? Deixa eu convidar aqui a Carol. Boa noite a todos. Oi, Fábio. Oi. E aí, tudo Vou bom, colocar um Carol? filtro aqui que ninguém merece, né? Ai, tá mudando aqui. Se tiver sem filtro hoje mesmo, deixa eu ver aqui. Pronto. Quem me acompanha sabe que eu estou de filtro com o meu filtro de sempre aqui. É, Ó, tem que ser, né? Depois de um dia de trabalho. com certeza, mas estou pretendendo começar a parar de usar aí, seguir as tendências, né, do mais natural, começar na dermato, cuidar mais da pele. Já estou cuidando já tem um tempo, mas muita coisa para melhorar, achar uma boa dermato, né, e cuidar. É verdade, a gente tem que se cuidar também, né? Não é só cuidar dos cachorros. Com certeza, com Eu tô certeza. aqui com o boizinho, ó. Já tá na hora de dormir, esse daqui dorme Oh, cedo. oh, E meu a Deus do outra céu. tá aqui ligada no 220, na bolinha. Vem cá, Rosa. Meg tá Rosa ali. Maria. Rosa Maria é terrível, ok? Oh, meu Deus. Maravilha. Então, ó, Tá live ali de na pai de bolinha. pug com mãe de pug. Isso aí. Carol, fala um pouquinho aí do teu trabalho. Eu já comentei com o pessoal aqui hoje que eu te convidei para fazer essa live porque tem me chamado a atenção o teu trabalho, a consistência, as ideias, né? A gente acaba, a gente até brincou, né? Eu brinquei contigo, né? Falei, ó, live complicada, porque a gente vai pegar ali em algumas coisas que às vezes as pessoas não querem nem pensar, né? É Só querem verdade. amar, 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 amar. E assim, depois acaba tendo problema, né? Alguns probleminhas que a gente tem, como ansiedade de Sim. separação, alguns probleminhas de marcação de território, diversos, né? Diversas questões. O animal não consegue ficar sozinho, né? Então eu tenho visto esses posts da Carol sobre isso e eu acho isso assim, pessoal, eu acho tão importante a gente falar disso, a gente bater um papo, refletir sobre isso. Eu mesmo, como dono de cão, eu sempre gosto de fazer esse exercício, porque o desafio nosso aqui hoje é tentar ver o mundo através dos olhos dos nossos cães. O que é Sim. importante através da perspectiva deles? E eu e Carol, a gente não combinou nada, não precisa combinar, Verdade. porque Não tem uma teve linha de roteiro dessa raciocínio vez. parecida. Né? Então eu A falei, gente só Carol, falou relaxa, que vamos trocar ideia. ia pegar no calo dos tutores um pouquinho só, mas de forma leve, para ninguém ficar assustado. Então é sobre isso tudo que a Então, gente vai conversar hoje é, aqui. Né? Então tá. fala um pouquinho, Carol, assim,
como é que tu vem desenvolvendo o teu trabalho, um pouquinho da tua história recente com essa questão de comportamento. Tá, eu vou contar desde o comecinho. Eu sempre sonhei ter um pug. Então, eu coloquei na minha cabeça que quando eu saísse da casa dos meus pais, eu ia ter um pug preto, porque era o meu sonho. E aí eu peguei o Boris em 2020, né? Um pouquinho antes de começar a pandemia. E aí tava tudo normal, a gente tava trabalhando, aí veio a pandemia, todo mundo ficou em casa e, bum, aquela rotina que o meu cachorro não estava acostumado. Apesar dele ser filhote, ele não estava acostumado a me ter 24 horas por dia grudado em casa. E na pandemia eu não parei de trabalhar, né? Eu sou militar, então eu não parei de trabalhar. E eu fiquei mais 3 semanas assim direto em casa, trabalhando de home office. E o Boris, eu sempre tive na cabeça de que eu queria fazer o melhor para o Boris, né? Eu queria levar o Boris para todos os lugares que eu fosse. Eu queria que o Boris fosse meu chaveirinho. Porque antigamente, na minha cabeça, deixar o cachorro em casa era um absurdo. Até que eu paguei com a língua e com a minha pele, que veio a pandemia. Ele ficou sozinho, ele desenvolveu ansiedade por separação e foi terrível, foi horrível. E a partir disso eu comecei a fazer cursos de adestramento, primeiro para entender o outro lado, né? A cabeça dele. Antes disso, meu intuito não era trabalhar com adestramento. Meu intuito mesmo era curar o Boris e viver de forma harmoniosa com a minha família. Mas eu fui gostando tanto dessa área do comportamento, que quando eu vi eu já tinha feito 3, 4 cursos. E o perfil do Boris, a princípio, era fotos fofinhas, rios fofinhos de cachorro. Mas tomou uma proporção tão grande, eu vi que as pessoas também estavam passando por esse tipo de problema na pandemia. E as pessoas foram falando, Carol, me ajuda, eu não sei o que fazer com o meu cachorro eu também acho que está com ansiedade por separação. E aí o perfil dos camaradas surgiu a partir disso, né? Para curar o Boris, hoje o Boris é curado da ansiedade por separação. Depois de um tempinho, peguei Rosa Maria, que é o furacão na minha vida, totalmente oposto do Boris. O Boris é o Buda em pessoa. A Rosa é o furacãozinho da casa, né? Criado igual, mas totalmente diferente. E o meu intuito aqui é mostrar para as pessoas que a gente pode sim ter um cachorro tranquilo, equilibrado, que a gente consegue, né, fazer um manejo da situação sem ter que ferir ali, né, psicologicamente, né, fisicamente o cachorro. E fazer os tutores entenderem, gente, que não é só água, comida, uma caminha e ficar trancado em casa o dia inteiro. O cachorro dá trabalho. Se o teu cachorro é aquele cachorro que dorme o dia inteiro sem ter nada, né, em casa, sem ter uma atividade física, sem ter algum momento de pensar, né, para ele refletir ali e resolver algum desafio, alguma hora ele vai te dar problema. E aí as pessoas se frustram. Por quê? Porque coloca lá no Google, cachorro quietinho para apartamento, cachorro que não late, cachorro que não vai me dar trabalho, né? As pessoas têm que entender que o cachorro Falhou o áudio. Deu uma travada, é Carol. totalmente diferente. Travou? Deu uma travada. Acho que alguém me ligou por isso. E aí, o cachorro não vem com um chip, né, gente? De xixi, um chip de cocô no lugar certo, um chip de não roer suas coisas. A gente precisa, de fato, ensinar o cachorro a não fazer coisas erradas e moldar ele de forma tranquila, né? Senão a gente vai ter um cachorro totalmente desequilibrado e tutores frustrados. E o que acaba acontecendo, como grande parte que a gente vê aí na internet, o cachorro é doado, o cachorro é chupado, o cachorro é deixado de lado, em segundo plano, e não é isso que a gente quer. A gente quer que o cachorro conviva em harmonia com a família toda. E esse é o meu intuito aqui no Instagram. Maneiro, Carol. E assim, vocês não têm me visto falar muito disso, porque é um assunto que requer que a gente desenvolva mais em live mesmo, né? E como eu tenho trabalhado tanto com dermato, com clínica, eu tenho falado mais de dermato, mais de coceira, mais de ouvido, de clínica. Uhum. Mas é legal, Carol, que eu vendo o teu conteúdo me remete assim, pô, eu falei, pô, eu tenho que falar disso, eu tenho que dar um espaço para isso, eu tenho que abordar mais esse assunto. Porque assim, galera, é um assunto que não dá audiência, é um assunto que a galera não, às vezes, não está muito afim, mas é importante, porque não é só amor. É aquilo que eu falei agora há pouco, tem que educar, tem que impor limite. Você com o teu marido aí, ou você com, né, com o teu filho. Assim, não é só amor, não é só doação, não é só meu bem, beijinho, abraço. Às vezes, impor limites, regras, uma rotina,
Ó, até aqui você pode ir, até aqui não. Eu vejo hoje em dia, Carol, que está cada vez mais comum eu ver algumas responsáveis, que eu tô tentando usar esse termo agora, né? Responsável, CRMV, o Conselho de Medicina Veterinária aqui do Rio de Janeiro, federal, colocou uma liminar não, uma... Como é que é o nome, meu Deus? Uma circular, né? Fez um post lá no nosso jornal, recomendando que a gente usasse o termo responsável, e não tutor, nem proprietário. Mas às vezes eu falo proprietário também. Tutor eu não costumo falar muito, mas também não sou contra. Acho que vale, mas eu estou tentando falar mais responsável. Então, assim, o responsável, ele tem que realmente ser responsável pelo comportamento daquele animal, educar aquele animal, impor limites, regras. E isso também é um ato de amor. Sim. Isso não tem que fazer muitas pessoas acharem que vai estar sendo ali rude com o seu animal. Às vezes é interessante quando eu estou numa consulta, eu falo, não, mas a senhora tem que dizer não, tem que fazer assim. Não, doutor, mas como é que eu vou dizer não para ele, doutor? Não tem coragem. Né? Então, está cada vez mais comum eu ouvir isso nas consultas. É importante a gente falar disso para as pessoas entenderem que dá para separar as coisas. Né? Você dizer não, você pôr limite, não tem a ver com você amar mais ou amar menos. Né? Eu acho que por a gente amar os cachorros, assim, minha opinião e de uma pessoa que tem visto também muitos cães com problemas e que estou ali para resolver. A gente pode amar o cachorro, né? A gente ama o cachorro a partir do momento que a gente entende quais que são as necessidades do cachorro, né? Às vezes as pessoas não entendem que o cachorro precisa passear, que o cachorro precisa fazer enriquecimento ambiental, o cachorro precisa roer, né? O cachorro precisa ver outros ares, ir para a natureza, né? Porque os ancestrais dos cachorros são os lobos, né? E os lobos andavam na natureza. Ah, Carol, mas o cachorro não vive na natureza. Mas tá aí o problema. Se passeasse, cheirasse, tivesse contato, né? Essa interação, metade dos problemas também seriam resolvidos, né? A partir do momento que a gente... Eu sempre falo isso no meu perfil. A partir do momento que a gente muda a chave na nossa cabeça, é o primeiro passo para a gente mudar o comportamento do cachorro. E nenhum comportamento vai mudar de um dia para o outro. É preciso tempo, é preciso paciência, é preciso ter empatia também com o cachorro, né? A gente não pode, meu Deus, agora você vai sentar, você vai ficar, você vai deitar. Não existe isso, gente. A gente tem que criar vínculo com o cachorro, essa é a verdade. A gente criando vínculo com o cachorro, o nosso relacionamento com eles, nossa, vai de 0 a 100. E o vínculo, eu digo por mim, assim, por Boris e Rosa. Meu vínculo com Boris e Rosa é tão grande, que eu comecei a olhar o passeio com outros olhos. Eu até falo isso lá no Instagram também. Gente, não vai passear com o cachorro pensando que isso é um saco, que isso é um dever que você tem que fazer. Não, tenta olhar de outra forma. Poxa, graças a Deus eu acordei, eu posso passear com o meu cachorro, ele tá vivo, a gente tá aproveitando esse momento, o dia tá lindo. Então, começa a fazer outras associações, porque também é uma forma de você se policiar, né? E conseguir moldar o seu comportamento também. Eu digo isso porque não adianta nada tu tá lá querendo mudar o comportamento do teu cachorro, mas você não tá se esforçando, você não tá fazendo por onde. Então, o primeiro passo, acho que para mudar tudo isso, é mudar primeiro a cabeça do tutor, que às vezes é o mais difícil da gente conseguir. Mas é por isso que a gente está aqui, ué. Né? A gente tem um pouco em comum essa questão de achar que a gente com dica pode mudar o mundo. Talvez a gente não mude o mundo inteiro, mas o mundo ao nosso redor a gente tem como influenciar, né? E eu acho que todo mundo que está vendo a gente aqui está vendo o nexo, está vendo o sentido no que está sendo falado, porque tem muito sentido, tem muita racionalidade nisso tudo. E é justamente isso, é tentar trazer um pouco de razão para essa relação que está cada vez mais intensa, cada vez mais sentimento, e pouca razão e muito sentimento. Então, cabe a gente tentar aqui, como profissionais da área, que a gente convive com o cachorro, nós somos pais de pug, a gente convive com a raça. Inclusive, muito interessante pensar nisso. Então, assim, só para concluir, a gente tem know-how não só de estudar, mas de conviver também, né? Mas é muito interessante esse ponto do pug, que eu não quero esquecer de falar com vocês, por isso que eu já pincelei aqui, já puxei, porque o pug é um cachorro dá um pouco menos de trabalho, geralmente, que os outros de focinho longo. Os cachorros de focinho longo, eles tendem a ser um pouco mais espivitados e um pouco mais espertos. Carol, me ajuda depois se eu estou falando a palavra certa. Mas, né, eles
não dá para dizer que eles são burros. Isso é errado falar que pug é burro. Sim. Não é bem por aí. Inclusive, Mas, sim, no Google, quando a gente procura lá, pug, a primeira coisa que fala é eles são burros, eles são teimosos e, gente, é mentira. Quem faz o cachorro é o dono. com certeza. Depois eu quero que a gente fale também, Carol, dos comandos básicos, porque eu sei o quanto que isso cria conexão. É muito interessante o quanto que comandos básicos simples geram conexão e aumentam o controle sobre o cachorro e podem, inclusive, salvar de diversas situações, como o comando aqui, puxou a coleira. O comando aqui, se ele estiver bem fixado ali, ele pode salvar a vida do cachorro em outras situações também, onde o cachorro pode bater pra alguém. Eu Teve uma passei situação por constrangedora algumas ali. situações com Boris e Rosa. E foi um vídeo até que eu fiz lá no nosso Instagram, né? Que a guia deles abriu no meio da rua. Isso foi antes de eu começar a trabalhar com a área. Eu lembro E aí disso. foi no mercado a Eu primeira lembro de ver vez. A primeira isso. vez foi no mercado. E eu corri tanto atrás do Boris, tanto atrás do Boris. Eu falei, não, cara, não é possível. Eu tenho que aprender um jeito do cachorro voltar. Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende que não é só comando, né? Não é só coisas fofinhas que o cachorro vai fazer, né? Ai, que lindo, aquele cachorro tá sentando. Não, gente, é muito mais do que isso. Quando você ensina, né, o cachorro ter autocontrole, justamente nessas situações de fuga, né? O cachorro fugir pelo portão, é a hora que você tá treinando ali um pouquinho todo dia para usar um comando básico, né? Esse aqui, que o Fábio falou agora, é um comando mega importante, não só quando a guia abre, mas quando a guia escapole da sua mão. Então, esse tipo de treinamento tem que ser feito tanto em casa quanto na rua. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas treinam um dia em casa e já querem ir para a rua. Mas não é assim, gente. Leva tempo. Você tem que treinar um pouquinho em casa para depois começar a treinar na rua. Então, é com calma e paciência. Mas não só o aqui, né? Mas o senta, o fica, né? A gente precisa ensinar isso para eles como autocontrole, porque nós temos o costume, né? O péssimo hábito de reforçar comportamentos ruins. Vou dar um exemplo. Carol, cheguei em casa, meu cachorro tá pulando enlouquecidamente. Eu tenho certeza que você, quando chega em casa, você fala, meu filho, ai que lindo. Gente, eu faço tudo isso no pensamento, mas por fora eu tô super calma e controlada, esperando ele sentar para falar com ele. Mas por dentro tô surtando. Meu Deus, eles são muito lindos. Eu tava com tanta saudade deles. A gente pode falar com o cachorro, não precisa ignorar. Mas nos momentos de calmaria, porque senão fica incoerente. Você quer um cachorro calmo, mas você reforça ansiedade. São coisas que não fazem sentido. Então, assim, aquilo que eu falei, tem que começar dentro de você a mudança para o cachorro conseguir moldar o comportamento. Se essa live for o estalo que faltava para você se ligar nisso, a gente fica felizaço, né, Carol? Verdade. Eu agradeço, viu, gente? Pô, essa dica já vale a pena vocês clicarem aqui, Carol. Você tá mais perto aí, ó. Mostra pra galera aqui onde fica aqui o aviãozinho. Ó, Clica nesse aviãozinho aí, galera. Tá aqui embaixo, ó. Compartilha essa live aí com, quem sabe, 5 amigos, né? Quem gosta muito aí do conteúdo que eu faço aqui. Quem é seguidor mesmo, quem tá lá no grupo de membros, que tem quase 40 pessoas lá já. Eu vou voltar a dar uma atenção no meu grupo de membros. Já compartilha aí com 5 amigos. Quem sabe a gente não bate 500 pessoas ao vivo aqui. A gente está em 120 e pouco, né? Para a gente divulgar, difundir esse conhecimento grátis que a gente está passando aqui para vocês. Assim, pessoal, muito interessante falar isso, Carol, porque para mim, quando eu comecei a estudar o César, que é o encantador de cães, quando eu comecei a estudar o Alexandre Rossi, que são as referências para mim, né? Porque o meu conteúdo, a minha teoria, né? Na verdade, eu não tenho teoria. Eu li um livro do César e vi todos os vídeos dele do YouTube, vi quase todos os vídeos do Alexandre Rossi. Então é uma coisa totalmente empírica. Não tenho pós-graduação em comportamento, mas sou um veterinário que falo de psicologia canina quase que em 100% das minhas consultas, porque o César colocou uma marca dentro de mim. O César Millan é muito top. Assim, o conceito que ele me passou eu uso para tudo, dá para usar para tudo, dá para aconselhar em tudo e usar em tudo. E quando eu descobri esse conceito todo de reforço positivo no momento errado para comportamentos errados, né? Eu comecei a trabalhar isso aqui em casa, a minha chegada em casa. Foi uma das coisas mais difíceis para mim, eu sofri bastante com isso. Eu sempre fui um proprietário, um responsável que chegava em casa e
beijava minhas cachorras. E até hoje, para mim, não é fácil isso. Eu te entendo, porque para mim também não é. É. Mas eu vejo que a gente fazendo isso, né, a gente consegue mudar outras situações de estresse, né? Porque isso é estressante para o seu cachorro. Por quê? A partir do momento que a gente estimula ele a ficar ansioso, eufórico, o cortisol do cachorro vai lá em cima, gente. O cortisol é o hormônio do estresse. Imagina, todo dia teu cachorro recebendo uma onda de cortisol, sabe? Ao longo do tempo, isso vai fazendo mal para o cachorro. Então, eu sou da área do adestramento positivo, porém, eu acredito que algumas partes do adestramento positivo a gente precisa ensinar o cachorro a se frustrar, como esse momento da sua chegada. É um momento ótimo para você frustrar ele, ignorando, para depois você reforçar o comportamento com outra coisa. Eu vou dar um exemplo, a Rosa Maria. A Rosa Maria, assim que eu chego em casa, a primeira coisa que ela faz é pegar a bolinha. Se ela pegar a bolinha e me der a bolinha, eu vou brincar com ela. Agora, se eles ficarem pulando, latindo, eufórico, eu não vou dar atenção. Dói lá no fundo da minha alma. Mas isso é pro bem do seu cachorro. Exercício simples. Praticar. É praticar. Todo dia, devagarinho. Entendeu? Todo A dia gente não quer aqui, pouquinho. não tem milagre, tá, pessoal? Não tem. É devagar. E rotina, entendeu? E é aquele pacotão, né? Você faz pouquinho aqui, pouquinho ali, pouquinho aqui, pouquinho ali. No final dá um pocão. Uhum. E o comportamento do animal muitas vezes vai abrandando. Sim. Assim, de forma geral, eu vejo que a rotina também, cara, é uma coisa muito importante. Muito, muito. Horário para as coisas, horário de petisco, né? Horário de recreação. O que tu vê no teu dia a dia, assim, trabalhando com isso agora? O que tu vê em relação à importância da rotina? Porque eu vejo que algumas pessoas pecam por isso e eu acho isso uma coisa bem básica, assim. Parece muito básica, talvez pra gente que trabalha com isso, mas algumas pessoas ainda têm aquele perfil mais antigo, né? Das antigas, né? De dar muita comida humana, resto de panela, e aí às vezes a ração fica disponível no pote. Uhum. Como é que funciona isso no teu dia a Sobre dia? a rotina, 70% dos cachorros que são meus alunos, eu já chego lá perguntando a rotina, porque a maioria não tem rotina, né? Nós humanos, né? Donos, tutores, responsáveis, mãe, pai de pet, como o pessoal quiser chamar, a gente tem rotina, a gente acorda, vai trabalhar, vai pro mercado, se não vai trabalhar, fica em casa, faz as coisas de casa. A gente sem rotina não seria nada, tanto que quando veio a pandemia, as pessoas surtaram porque não tinham o que fazer e estava dentro de casa. Então, o cachorro é a mesma coisa, só que a gente tem Netflix, tem internet. Então, assim, quanto melhor definida for a rotina, com os horários certinhos, melhor para o cachorro. Porque o cachorro, gente, é um reloginho. Você pode perceber, o da minha casa assim, o da sua casa aí também deve ser. Eles sabem a hora de tudo, a hora de acordar, a hora de comer, a hora que vai passear. E ter uma rotina bem definida é dos critérios para o cachorro, principalmente que trata ansiedade por separação, né? Então, ao meu ver, o que é uma rotina bem definida? Ter um passeio, ter um momento de conexão com o tutor, brincando, roer, cheirar, se manter calmo, né? Trabalhar o autocontrole do cachorro, fazer um manejo ambiental que não deixe ele ficar estressado, por exemplo, o momento da chegada do dono ou a saída do dono, né? Ter momentos de contato com a natureza, né? Isso tudo faz parte de uma rotina ideal para o cachorro. Se a gente não atender essa rotina, se a gente simplesmente trancar o cachorro em casa, for trabalhar e deixar o bicho ali, a Deus dará, sem um brinquedinho de enriquecimento ambiental, alguma coisa para roer, sem gastar a energia dele, gente, pelo amor de Deus, né? Com toda certeza você está dando chance para o erro. Você vai voltar, a tua casa vai estar destruída. Então, a importância da rotina é essa. Deixar tudo bem definidinho, porque o cachorro vai saber. Agora a minha dona vai embora e eu vou ganhar alguma coisa. O Boris quase me expulsa de casa, porque ele sabe que vai ganhar os brinquedinhos dele. Então ele já ficou olhando pra minha cara, tipo, vai embora logo pra você me dar os brinquedinhos. Muito legal isso. Assim, pessoal, é interessante pensar que os cães, eles não têm só energia física para gastar. Eu fico sempre fazendo uma comparação como se um de nós fosse fazer uma caminhada de manhã e depois passasse o dia inteiro sem fazer nada, deitado dentro de casa. Todos os dias, sempre assim.
Então é tipo isso, beleza, você é botar uma serotonina para dentro ali, dar uma volta de manhã, mas depois é ficar o dia inteiro sem fazer nada. Então, tipo, é importante gastar energia mandibular, energia Uhum. mental. Cães têm essa necessidade. E assim, o desafio aqui nosso é, de forma totalmente democrática, mostrar para vocês o que é mais importante. O desafio dessa live aqui é esse. Então vamos direto ao ponto, Carol. O que que tu acha assim, direto ao ponto, o que que a galera pode fazer assim na rotina para gerar desafio bucal, gerar desafio olfativo, para gerar desafio mental para os cachorros? Ó, a primeira coisa que eu mudaria é não oferecer comida no pote, colocar a comida em brinquedos interativos, por exemplo, para cachorros que comem ração, aquela bolinha interativa, né? E o cachorro vai ter que ali descobrir como que ele vai tirar a comida, que é tipo uma caça, né? Se ele estivesse na natureza. Vai ter que bater ali a patinha para tirar a ração. Para roer, eu gosto bastante dos brinquedos de nylon. Aqueles casquinhos também utilizo bastante aqui em casa. E os desidratados eu também uso. Porém, respeitando sempre a margem percentual da petisco, comida que eles podem comer diário, porque senão o cachorro fica obeso e aí vão vir outros problemas. Para desafios mentais, eu gosto muito dos tabuleiros interativos, né? Que você tem que ali esconder um petisquinho e o cachorro vai ter que pensar ali, né? Vai ter que usar o enriquecimento mental cognitivo para pensar, bater a patinha ali e tirar o petisco. Só que você precisa começar com esses tabuleiros do nível mais baixinho para o nível mais alto, porque senão você vai acabar frustrando o cachorro e ele não vai querer brincar. E o sensorial também é muito legal, né? Aqueles tapetes olfativos, né? Tapetes de forragear, são ótimos, né? Porque os cães, eles veem o mundo não igual a gente, pelo olho, mas sim pelo nariz. E esse momento de cheirar é totalmente relaxante para eles. Tanto que, se você fizer uma atividade olfativa de 30 minutos, vai ser muito mais eficaz para a energia mental dele do que um passeio, para vocês verem a tamanha importância do cachorro cheirar. Então, essas pequenas atitudes que a gente pode fazer durante o dia, né, sem tirar ali do percentual de comida deles, pode fazer muita diferença na vida do cachorro, né, que é o enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental nada mais é do que você transformar, né, o ambiente da sua casa, tirando de um ambiente monótono, colocando ele num ambiente totalmente dinâmico para ele não ficar entediado e acabar com a tua casa. Muito top, assim. Dá para fazer um cortezão desse timezinho aqui que tu falou agora, da pergunta que eu te fiz, e fazer um vídeo top, bem completo. Porque, assim, eu vejo que, justamente por esse motivo que a gente está fazendo essa live, esse amor intenso, ele entender as necessidades reais do cachorro não acompanhou o crescimento do amor. Existe uma distância grande, sabe? Então a gente tem que falar disso, assim, direto ao ponto, igual a gente está falando aqui. Não tem como vocês não entenderem o que a gente está dizendo Sim. aqui, direto ao ponto, entendeu? E vocês vão colocar em prática aí na rotina de vocês e vocês vão colher resultado imediato. Né? Isso que é legal. Assim, cachorro que lambe muito pata é uma reclamação super comum na minha rotina. Muitas vezes esse cachorro, na hora que eu vou examinar, esse cachorro não tem alergia nenhuma. Muito comum na minha rotina. E isso aí é ansiedade, É ociosidade ansiedade. bucal. O Uhum. cachorro é a parte mais fácil ali do corpo dele, que está ali na cara dele, que ele pode modular, ele pode aumentar, ele pode ir para o lado, ele pode virar, ele pode. Então ele vai É. descontar a energia dele ali, a frustração dele Uhum. ali e tal. O cachorro com lambedura compulsiva, né? Que vou tentar explicar de forma simples para vocês. O estresse, gente, leva os cães a desenvolver problemas comportamentais, como a lambedura de pata, cachorro que lambe parede, come rejunte, fura a parede, né? O cachorro que rasga o sofá. Tudo isso é problema comportamental, porque o cachorro está estressado. O cachorro tá lambendo a pata desse jeito porque ele tá arrumando alguma forma ali de conseguir ficar calmo. Então, aquele momento que ele tá ali lambendo a pata compulsivamente, é um momento que ele tá tentando se acalmar e se machucando dessa forma, foi como ele arrumou de tentar melhorar isso. O que eu falo para os meus alunos? Gente, a partir do momento que você tá vendo o cachorro lamber a pata, de nada vai adiantar se você não mudar a rotina, se você não entender e satisfazer as necessidades do cachorro, não deixar o cachorro ser cachorro. Então,
Um brinquedo que eu super utilizo, né, que eu indico para os meus alunos, é tentar usar um tapetinho de lamber, né? Viu que o cachorro tá ali lambendo a pata? Troque uma coisa por outra, né? Vamos trocar? Vamos fazer uma troca? Principalmente pug, gente. Pug é guloso, adora comida. Aqui em casa, o Boris, então, falou comida, ele fala até inglês. E aí, troca, gente, esse momento de lambedura compulsiva por um momento de comida. Você pode até umedecer a ração, né, com água morninha, fazer aquela tapinha congelar e dá para ele lamber ali, né? Eu gosto muito de trabalhar com os brinquedos congelados, porque vai demorar mais para o cachorro ficar ali naquele momento de brincadeira. E também é um tipo de enriquecimento ambiental de textura, né? Aquela textura gelada, congeladinha. Então, a gente tem que tentar fazer trocas assertivas e inteligentes para tentar mudar o comportamento deles. Boa, boa. Eu gosto muito de usar o casco bovino Puritói, preenchido com fruta. Aí, se você quiser fazer com que a brincadeira demore mais tempo, né, congela um pouquinho, 30 minutos, 40 minutos. Aí pode fazer mamão, banana, melão, melancia, maçã. Tem muita possibilidade. Essas que eu falei agora são as que eu mais recomendo, mas tem muita possibilidade. Tem um infinito aí de possibilidades. Tá? Sim, Pode fazer com a ração. tem muita coisa. Dá para você fazer petisco em casa mesmo. Eu mesma não compro petisco industrializado. Eu faço tudo em casa. Eles comem alimentação natural, né? Então isso me facilita, porque aí é só colocar ali, congelar e dar para eles. Mas eu faço petisco com coração de porco, porque Boris não pode comer frango, né? Então, coração de porco eu compro e sai muito mais barato do que você comprar um petisco industrializado que você não sabe que vai estar ali, podendo até dar alergia no seu cachorro. Sim. Na verdade, tipo, hoje em dia, a minha condução até tá ficando novamente aí, volto na dermato, né? Tá muito viciado na dermato e eu acabo não indicando mais nenhum tipo de petisco que tenha farinha de trigo, que tenha qualquer tipo de farinha assim, entendeu? Tem que ser tudo natureba, sabe? Então, como eu faço exclusão alimentar nos pacientes, todos os meus pacientes só podem comer ração hipoalergênica ou podem comer alimentação caseira, alimentação natural ou uma ração controlada. E aí eu tô bem chato com essas questões assim de leque de possibilidade. Mas se a pessoa for usar só o que eu falei aqui agora há pouco, vou repetir: banana, mamão, melão, melancia, maçã, pera, abobrinha e chuchu cozido. Pô, tem muita coisa, muita possibilidade. Não precisa de mais nada. Dá para fazer cada dia uma coisa e repetir só a cada semana. Né? Então, preencheu o casco ali, congelou, deixou com o cachorro vai ficar lambendo ali, gastando aquela energia, meio que pensando como é que ele vai conseguir lamber aquela parte mais de dentro do casco. Ele vai tentar morder e não vai soltar porque está congelado. E aí o cachorro vai tendo que Ele gastar tem que aquela energia desvendar mental. ali como que ele vai tirar a comida do brinquedo. E esse é o objetivo da coisa mesmo, né? Porque na natureza, assim, eles não iam ter comida no pote. Olha, fulano, agora é sua hora de comer. Não, gente, eles caçavam, eles se escondiam. Então, assim, era um ambiente totalmente dinâmico, diferente do que a gente vive hoje, né? Com os cães presos dentro de casa, sem nenhuma atividade. E outra coisa que eu fico muito, assim, chateada de ver é que, em vez da gente tentar entender o mundo dos cachorros, né, olhar com outros olhos, as pessoas brigam, batem, né, vão bater, vão gritar e vou falar, gente, isso não resolve. Você fala assim, meu cachorro, ele é muito burro, ele não aprende. Às vezes, não é nem porque ele não aprende, é porque ele está tão estressado, que não consegue absorver aquilo, não consegue memorizar, ele não aprende justamente por isso, né? Então, assim, acho que uma das primeiras coisas também que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que fazer isso só vai adiar o inadiável. Você vai estar ali dando munição para o cachorro piorar o comportamento, né? Em vez da gente entender de fato como que a gente deve lidar com o cachorro. Com certeza, com certeza. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta pra gente? Pra Carol? Mas, gente, pode me perguntar aí que eu vou responder. O nome do casco é Puritói. Puri de puro com toy de brinquedo em inglês. Você gosta desse também, Carol? Eu uso esse, eu gosto bastante. Ó. Eu só teria cuidado, é porque aqui a maioria é pug, né? Mas cuidado com cachorros de porte grande, porque dependendo do cachorro, ele vai mastigar o casco, mas para pug não tem problema. Top. A pergunta
perguntaram assim, o que gera a dependência? Pergunta polêmica. Uma live só Gente, respondendo isso. realmente. Então, a dependência a gente cria a partir do momento que a gente pega o cachorro e fica grudado o dia inteiro, fica com o cachorro no colo 24 horas, não ensina o cachorro a ter momentos de independência, a gente não ensina o cachorro a se bastar sozinho. Então, assim, enche o cachorro de... humaniza, né? Vamos dizer assim, né? Existe, na minha opinião, existe humanizar e humanizar. O humanizar que eu falo que eu acho prejudicial é fazer festa quando chega e quando vai embora, né? Tratar o cachorro como se fosse uma criança, apesar do cachorro ter a mente comparado a uma criança de 2 anos, ele não é uma criança, ele não é um ser indefeso, né? Ele tem que passear, apesar das pessoas falarem assim, eu não vou colocar o cachorro para passear porque vai pegar doença. Isso daí é a pior coisa que você vai fazer no mundo. Né? A partir do momento que ele fez ali o protocolo vacinal, ele está apto, gente, a descobrir o mundo lá fora, né? Então fica grudado, não satisfaz as necessidades, é excesso de colo, é beijo, é aperta. Na verdade, a gente não respeita o espaço do cachorro. E às vezes o cachorro não gosta disso. E a gente tem que aprender a respeitar, né? E a gente atribui sentimentos humanos aos cachorros. E a gente não deixa o cachorro ser cachorro, essa é a verdade. Então, o cachorro fica apegado a partir do momento que a gente trata ele como um ser humano, uma criança, e aí ele não vai mais se ver como um cachorro. E ele não é cachorro e não é humano. E aí ele surta, né? Então, esse é o grande problema da gente ver o cachorro como um ser indefeso, rosa, como um ser indefeso, como um bichinho de pelúcia, que na verdade não é um bichinho de pelúcia, né? A gente pode sim dar muito amor e carinho, mas sem ficar super dependente. Eu até brinco com as mães de pet, assim, né, do meu perfil, que eu falo que, na verdade, quem precisa de tratamento sou eu, né? Quem tem mais ansiedade por separação sou eu. E essa é a grande questão da coisa, né? A gente tem que entender, refletir, absorver e colocar em prática na nossa rotina. Assim, galera, eu sei que deve ter gente vendo a gente aí, assim, pô, mas não dá, não consigo. Normal vocês sentirem isso aí, Carol, a gente sente a mesma coisa que vocês. Uhum. Mas é devagarinho, aquilo que eu falei com vocês, é Aos devagarinho, em pouquinhos. pequenos atos, entendeu? Assim, galera, para vocês que não, para quem não tá fazendo nada, a partir de amanhã, você começar a ocupar o dia do teu cachorro com um desafio bucal, já saiu do zero para alguma coisa. É assim que vocês têm que pensar, entendeu? Então, pô, vamos melhorar a qualidade de vida deles, vamos deixar eles serem mais felizes, eles serem Uhum. cachorro, entendeu? É isso que a gente quer que vocês entendam e pratiquem aí. Cachorro tem que ser cachorro. Vamos deixar de mimar, de abraçar, de fazer festinha, de... Você até pode fazer isso, mas satisfaz as necessidades do cachorro. Não fica grudado o dia inteiro. Nossa, Carol, você é uma bruxa. Gente, eu não sou. Eu dou carinho, eu dou amor. Eu aperto, assim, não toda hora, mas você olha pra cara de um pug, você não tem vontade de apertar e dar um beijo na cara dele? Eu Com tenho. certeza. Eu aperto, eu beijo, mas eu respeito muito o espaço deles. Muito mesmo. Então, eu acho que a partir do momento que a gente faz isso, o cachorro também ganha a nossa confiança. E fica mais fácil da gente melhorar o nosso relacionamento com eles. Não vamos aí querer ser a palmatória do mundo, tá? Não tem como. Cachorro é Dentro pra da... gente dar amor e carinho, com certeza. Mas também a gente tem que fazer o nosso papel de pessoa Sim, responsável que cuida deles. com certeza. Assim, ó, por exemplo, essa fera aqui, ó, tá no meu colo. Tu olha assim, tu fala assim, princesinha, né? A princesinha, o lacinho dela. Isso aqui é uma caçadora, Carol. Caçadora. Uhum. Ele só tem cara de Tu fofinho, já mas viu é ela nos fofinho. stories? Tu já viu ela Já. caçando nos stories? Uhum. Cara, isso é uma figura, cara. Parece uma onça. Abaixa e vai e tal. Cara, é inacreditável essa cachorra. Tem noção do quanto ela é feliz fazendo isso? Com certeza. Pensa em quantos shih tzus tem por aí que tem uma ancestralidade aí de caçar pássaros, né? Caçar aves e tal. Imagina quantos cachorros os cachorros querem caçar, querem ter um negócio para eles poderem, assim, tipo, espreitar e tal. E eles nunca conheceram um brinquedo. Com certeza. É bem simples, vou ensinar para vocês agora. Vocês vão pegar um barbante aí de 1,5 m, 2 metros, amarrar um bichinho de pelúcia na ponta e fingir que aquilo ali é como se fosse uma caça. Uhum. Tá? O meu amigo adestrador Henrique Perdigão já me alertou bastante sobre isso.
que algumas raças, como o Bulldog francês e outras raças que são dólico-cefálicas, focinho longo, né? Pode dar problema isso, porque é muita energia, o cachorro, na hora de ajustar a mordida, o cachorro pode, né, pegar o dedo de alguém e tal. Então, assim, tomem cuidado, mas na medida do possível, vocês podem fazer essa brincadeira com o cachorro de vocês. Fingir que é um bichinho caçando ali, fugindo deles. E assim, vocês vão ver que o cachorro vai ficar amarradão, vai adorar fazer essa cacinha ali. E aí, já respondendo uma outra pergunta aqui. Quanto tempo deixar o brinquedo? Posso deixar o dia inteiro? Eu não recomendo deixar o dia inteiro. Eu acho legal, por exemplo, o casco, você dá meia horinha, uma horinha, 2 horinhas, não importa. Você cria a rotina do teu cachorro e depois guarda. Sempre tem que ter, na minha opinião, um brinquedo que, tipo, é um brinquedo assim que tá guardado ali, a surpresa. Sabe assim? Eu não sei se tem essa linha de raciocínio, mas Tenho essa mesma linha de tem que pensamento. ter dois, três ali, maneirinho, que ele gosta e tal, beleza, mas tem que ter aquele que é os dois especiais, assim, que você vai revezando ali e tá toda hora escondido. Você não deixa disponível. Tá escondido, você aparece com ele. Eu gosto muito de trabalhar com a caixinha de brinquedos, né? Que eu falo que é até o Beto Carreiro do cachorro. Peraí, Por quê? Peraí. Por favor, peraí. Tá bom. Aí, ó. Isso aí, gente. Eu não vou pegar a minha porque tá longe, mas o Fábio pegou aí. Isso é uma caixinha de brinquedo. E é ótimo você ter isso em casa. Sabe por quê? Na moral, peraí. Perdão. Ai, que bonitinha. O que você quer pegar aí? Uma fofa. Não, pegou a caixinha, acabou o cachorro. Exatamente o que É você igual estava aqui em falando. casa, que também é assim. Tem que ter a caixinha de brinquedo. Porque o ideal mesmo é a gente ter um brinquedinho de cada. Uma bolinha, um ursinho de pelúcia, mas toma cuidado com a pelúcia, né? Porque como eles são caçadores, eles gostam de destruir mesmo a pelúcia, para não ficar aquele miolinho solto, o cachorro acabar engolindo. Brinquedo de roer, brinquedo que faz barulho. Eu não gosto muito de alguns brinquedos de plástico, porque eu tenho medo do cachorro morder e acabar engolindo algum pedacinho. E rotacionar, gente, sempre. Os cachorros gostam da novidade. Pode ter, assim, certeza. Se tu chegar com um brinquedinho novo, ele não vai ligar para os velhos, ele vai ligar para os brinquedinhos novos. Então, faz uma rotação ali dos brinquedos. Eu gosto muito de trabalhar com a caixinha de brinquedo, porque, por exemplo, aqui em casa eu saio para trabalhar e eles ficam aqui. Quando eu volto, os brinquedos estão tudo espalhados pela casa. Então, significa que deu certo. E outra coisa também que a maioria das pessoas me fala, mas Carol, eu trabalho. Mas Carol, eu não tenho tempo. Isso tudo deveria ser pensado, gente, antes de ter um cachorro. Mas agora que você tem um cachorro, tem que resolver o problema, né? E é uma coisa que eu também sempre bato na tecla, é de que você não precisa dar conta de tudo, gente. A gente é ser humano, não é um robô. Eu trabalho pra caramba, né? Eu sou militar, eu trabalho, eu tiro serviço. E tem dia que eu não dou conta. E por isso que eu tenho pessoas de confiança para passear com o cachorro, né? Passear com eles, para conseguir deixar eles num hotelzinho, numa creche. Você vai gastar dinheiro? Vai. Mas você vai gastar muito mais dinheiro se você não investir em adestramento, se você não investir em um pet sitter, se você não investir numa creche. Porque a tua casa vai ficar destruída. Então, é muito melhor você investir no comportamento, não gasto energia, com profissionais da área capacitados, Carol, do que você largar o cachorro lá e ter dor de cabeça. endoscopia, ultrassonografia, internação, risco de vida. Meu, muito perigoso você ter, assim, aí indo já por outra linha de raciocínio que a gente não abordou aqui ainda. Esses cachorros que não têm ocupação, que ficam, além deles geralmente ficarem obesos, né? Geralmente isso é muito comum na minha rotina, tá? Eles desenvolvem diversos tipos de alterações físicas decorrentes do estresse também, da falta de rotina ali, de uma alimentação saudável, de uma vida saudável. Então é muito parecido com a gente. Né? Muitos clientes, quando eu começo a falar isso, falam, nossa, doutor, mas eu não sabia, eu nunca tinha me ligado que era igual. Pessoal, é tudo igual a gente. Igual. A diferença é que a gente fala, né? Eles têm uns que sofrem calado, outros destroem as coisas, mas é igualzinho a gente. Reflexo do que come, de como vive, né? De como é tratado, ambiente, genética, né? Genética é uma coisa muito importante. Vou dar uma palestra depois da manhã falando sobre isso lá na USP.
falando sobre tentar fazer um certo melhoramento genético, escolhendo animais com focinho mais longo, que respirem melhor. Né? Eu acho importante tocar nesse assunto também, porque na verdade o que a gente tem que tentar é fazer com que os animais tenham as suas liberdades respeitadas e que eles possam desfrutar de uma vida minimamente com uma boa qualidade de vida. Né? A gente nunca vai conseguir um mundo perfeito, pessoal. Assim, a nossa Não intenção existe, não é não essa. A dá. intenção não é essa. Mas Também a não gente tenta se existe, né, um aproximando. cachorro perfeito. Cachorro não é um robô, né? Que você vai ali programar, xixi, cocô, comida, quietinho. Não existe cachorro perfeito. A gente está em constante aprendizado junto com eles. Porque aí vai vir, Carol, aquela galera que quer proibir a raça, que é contra e tal, entendeu? Não é, acho que os extremos não são bem-vindos, entendeu? Não. Eu A gente tenho tem que... péssimas experiências com isso, porque o Boris e a Rosa, eles nunca foram obesos, porque eu sempre tive na cabeça de que isso causaria problemas. E aí, às vezes, vem umas pessoas muito sem noção na rua que falam: nossa, esse cachorro não tinha que existir, nossa, esse cachorro não respira. Só que o Boris gosta de correr, a Rosa Maria pega a bolinha igual uma onça na selva. Então, assim, não é a raça, né? É como a gente vai ali cuidar do cachorro, é como a gente vai criar o cachorro desde pequenininho. Você pode ter um pug saudável, apesar dele ser, né, braquicefálico, ter focinho achatado. Gente, eles conseguem fazer tudo. Se ele não tiver gordinho, faz tudo. Né? Esse é um outro problema. Isso é um outro problema. Inclusive, porque... Pode falar. A Meg está com 12 anos e eu vou apresentar vídeos dela correndo na praia comigo na palestra que eu vou dar depois da manhã. 12 anos correndo na praia e sem fazer isso. Então, assim, não é operada. O segredo da Meg foi emagrecimento. Né? A intenção aqui é dar o pulo do gato, o pulo do pug para vocês mesmo. Não ficar, me descubram amanhã no meu... Não. O segredo é emagrecimento, é rotina, alimentação pesada, alimentação pouco calórica. E aí a alimentação caseira, a alimentação natural, tem uma vantagem grande sobre a ração, porque naturalmente ela já é pouco calórica. Comparando, né, com as rações, a ração mal bem, ela tem farinha, né? E farinha é calórica. Não tem como, é carboidrato puro. Aí, então é bem por aí, pessoal. Assim, não tem segredo. Reclama muito que eles são pidões. Mas aí vou bater naquela tecla de novo. Você está reforçando um comportamento ruim. É claro que ele vai ser pidão. Vou dar um exemplo, Fábio. Boris e Rosa não me pedem nada. Agora é minha sogra chegar em casa e a minha mãe chegar em casa. Que eu acho que eles veem minha sogra e minha mãe como um bife gigante, sabe? Eles sabem muito bem para quem pedir. Então, se você não quer que teu cachorro fique em cima de você na mesa, gente, pega a comida dele e bota em outro lugar. Dá um brinquedinho para ele roer na hora que você for jantar, né? Troque um comportamento ruim por um comportamento bom e não reforce isso. Esse é o mais importante, não reforçar. Com certeza. Pergunta. Ah lá, minha mãe tá rindo. Um beijo aí pra mamãe da Carol. E sua fã, viu, Cláudia? Ai, um Cláudia. cachorrinho chamado Lorde, né? Que era um bulldog. Minha mãe sempre seguiu você antes de eu ter Boris e Rosa e pensar em Boris e Rosa existir. Aí a gente conheceu vocês, inclusive, né? O seu trabalho, pelo Facebook. E aí, depois que eu tive Boris, muito, muito antigo. E aí, depois que tive Boris e Rosa, né, que a gente foi tendo mais contato, né, Fábio? Mas começou muito antes. Pô, que maneiro, Carol. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Fico muito lisonjeado. Assim, até perdi o que eu ia falar. Nas perguntas. O pai dele chegou, vai lá. Deixa eu ver se chegou uma pergunta. Eu queria mandar um beijo pra tua mãe. Um beijo, Cláudio. Um beijo especial. Obrigado por me acompanhar. Já tinha mandado, mas só pra garantir. Deixa eu ver. Mandou outra aqui, ó. E Cláudia, deve ser ela aqui, né? É minha mãe, essa. Show, Cláudia. Um beijão. Parabéns pela filhota. Falaram aqui, ó. Tenho um bulldog de 8 anos, não posso deixar ele sozinho, que destrói tudo. Né? É um possível caso de ansiedade por separação, né, gente? Mas você falar assim, ele destrói tudo. Mas aí eu vou rebater a pergunta. Mas o que você faz para ele não destruir tudo? Qual que é a rotina desse cachorro? Né? O que você está fazendo para mudar essa situação? Você só sai e deixa o cachorro ali surtando? Ou você faz
todas as etapas que tem que fazer da rotina para o cachorro não surtar, entende? Então, vamos tentar virar a chavinha da nossa cabeça. Em vez de sair correndo e deixar o cachorro ali surtando, vamos mostrar para ele que você saindo, ele vai ganhar uma recompensa, você saindo, vai ser uma experiência boa dele ficar sozinho em casa. Faça um ambiente rico, né, em estímulos, deixe o brinquedinho de roer seguro, né, para que não haja engasgo enquanto você estiver fora. Invista numa caixinha de brinquedo e, gente, passeio. Tem que gastar a energia do cachorro, mentalmente e fisicamente. Então tem que passear com o cachorro antes disso aí. Uma dica que eu lembrei agora aqui para todo mundo que tem pug, para fazer valer a pena vocês estarem aqui mais uma vez, que a gente está dando só dica top aqui hoje, mais uma para vocês. Os pugs muitas vezes ficam muito excitados no carro, no passeio de carro. E ficam ofegantes, e tem toda essa questão respiratória que eu estou falando agora mais, que eu estou estudando mais agora na pós-graduação em pneumologia, né? Eles têm estreitamento respiratório superior, fazem muita pressão negativa, e isso acaba dando problema gástrico, problema traqueia, problema de laringe e colapso brônquico. Ninguém me contou, eu vi nas endoscopias ontem. Quando você vê, não tem como desver. Depois eu vou postar as imagens para vocês verem. Somente lá no meu grupo de membros eu vou aprofundar um pouco mais. Só vou, depois de fazer minha palestra, amanhã, aí eu vou ficar de boa. Depois eu vou ter a prova da pós no final de semana seguinte, então até o meio de abril eu vou estar meio enrolado. Depois eu vou começar a soltar esse conteúdo mais detalhado. Então depois que você vê o estreitamento, depois que você vê um lugar que era para ser assim, quase fechado, não tem como você não acreditar na síndrome. A síndrome de câmara-encefálica é uma realidade. Então, tudo começa com esse estreitamento superior que gera o problema no trato respiratório inferior. Se a gente consegue manter o cachorro magro, com peso controlado, a gente já tem uma vantagem muito grande, mesmo considerando que ele já nasceu defeituoso, estreitado. Uhum. O que está ao nosso alcance é controlar o peso. É o que está ao nosso alcance, entendeu? Então, é muito importante controlar o peso. É uma das coisas mais importantes que eu vejo, assim, pensando em síndrome, pensando em rotina. E acaba sendo uma das coisas mais difíceis, porque as pessoas cada vez... Principalmente as vovós, né? Eu sei que vovó tem uma questão com esse negócio de ver o neto comendo, ver o cachorro. Ele tá muito magrinho. É terrível. E todo mundo tem um pouquinho de vovó, assim, né? Dentro de si, né? E aí fica querendo ver o cachorro comer e se alimentar, e aí o cachorro pede com aquele olhar. Inclusive, minha professora na pós-graduação apresentou um estudo para a gente, demonstrando que existem diversas comprovações, né, ou indícios fortíssimos que os pugs têm muita popularidade porque tem o olho parecido com o de uma criancinha pequena. Esses Porque os olhinhos olhos são muito... bugalhados. É, Eu chamo o olhinho de jabuticaba. Aquele olhinho de jabuticaba brilhou, seu coração já palpita. Meu Deus, vou dar uma comidinha pra ele. É aí que você tá cometendo um erro. E aí o dono de pug ele tem mais dificuldade ainda, né, de dizer não nesse sentido, né? Uhum. Ou dificuldade. Eu que digo, porque a Meg pede aqui, pressiona. E Agora que ela sabe da pata, bate eles aqui. ficam encarando mesmo, até conseguir, eles ficam ali fissurados em você, te olhando. Parece que eles estão olhando a tua cabeça. Tipo, nossa, vou ali olhar pra ela me dar um petisquinho. É complicado. Um tema sensibilíssimo. Vovós não fiquem chateadas comigo, tá? Mas não dá petisco pra eles, não. Quando for dar petisco, dê petisco pouco calórico e hipoalergênico. Aí os petiscos que eu falei aqui, as frutinhas, Nossa, bolinha abobrinha adora cozida. abobrinha e chuchu. Chuchu não, ele gosta de abobrinha. Quem gosta mais de chuchu ou a rosa, mas eles amam. Pô, é bem seguro. É seguro, é pouco calórico, é barato, democrático, tá? Não, fizeram uma pergunta aqui, ó. Fale um pouco sobre a ansiedade. Ele vive muito só e eu estou em casa à noite, latindo muito. Então, gente, a ansiedade, ela advém do estresse, né? O cachorro não consegue se controlar, não tem o autocontrole. Se for ansiedade de separação e você está passando muito tempo trabalhando, vamos tentar achar uma forma dele não ficar latindo, né? E tem vizinho, e vizinho é um saco, porque tem algumas pessoas que não entendem o outro lado, eles só veem o lado da pessoa que está incomodando, mas não entendem que o cachorro está ali sofrendo. Então, o que eu faria na sua pele? Ou contrataria um pet sitter para ir na sua casa,
ficar um pouquinho com ele, brincar com ele, fazer um passeio com ele, ou colocaria ele num daycare, né, para conseguir suprir esse tempo que tu tá fora de casa. Mas também não podemos colocar toda a responsabilidade de criar o cachorro na mão de terceiros. A gente precisa também fazer nosso papel, né? Passear, fazer as atividades, enfim. É muito mais do que ansiedade, né? Então é aquilo que eu falei, tendo uma rotina boa, uma rotina bem definida, dá pra gente contornar isso, mas tenta terceirizar um pouco. Não tira a sua responsabilidade, mas colocar ele no daycare, contratar um pet sitter, eu faria isso. E que é o que eu faço aqui em casa também. Mais perguntas, pessoal? Tem outra aqui, ó. Como cortar esse comportamento de agarrar nas pernas? É que às vezes a gente acha que é só de cunho sexual, né? Esse comportamento da montaria. Mas o cachorro que tá estressado, ansioso ou que tem muito estímulo, ele também faz esse tipo de. É um comportamento vicioso, né? Advém do estresse também. E às vezes até os cachorros castrados, né? Fazem isso também justamente porque não é só sexual. Então tem que rever aí o que está acontecendo na rotina dele para conseguir mudar esse processo de agarrar as pernas. Eu vejo isso muito como um processo de autoafirmação, principalmente com proprietários responsáveis com energia fraca. Na minha opinião, é energia fraca? Eu aprendi esse termo com o César, eu nem sei se é correto, Carol. Eu nem sei se, né, é totalmente empírico mesmo e muito purista esse meu raciocínio, esse meu sentimento. Né? Mas eu sinto muito isso, assim. Aquela mamãe, aquele papai de cachorro que é muito preocupado, que tem medo de perder o animal, que faz todas as vontades, né? Que mima muito, só faz vontade, vontade, vontade. Essa pessoa tem uma chance maior disso acontecer, entendeu? Uhum. Eu vejo isso, sabe? Então, É porque faz parte do conjunto de tudo, né? Não adianta nada você querer um cachorro que não monta, mas você também não tá fazendo por onde. Então, assim, eu vejo tem que que as pessoas rever os também. comportamentos. Eu vejo que as pessoas, quando um cachorro faz isso, as pessoas ficam meio ali, tipo, algumas riem, acham engraçado, algumas ficam desconcertadas e Uhum, adotam uma postura submissa, digamos assim. E sim. aí o cachorro, na cabeça dele de cachorro, ele tem êxito naquilo e é um reforço positivo, e aí ele vai repetir, vai Você repetir, tá vai ali repetir. dando atenção pra ele, né? Você tá fazendo aquilo ali, você tá dando atenção pra ele, então pra ele tá sendo um recompensador fazer aquilo. Sim, e assim, na minha visão, isso no mundo dos cães tem muito a ver com dominância, com uma certa dominância. O cachorro está querendo se autoafirmar ali, às vezes não quer se autoafirmar Uhum, sexualmente. É uma questão muito de hierarquia. Tem um pouco a ver com isso, tá? No meu modo de ver. uhum. Mas não é só isso, é o que a Carol falou também. É estresse, às vezes energia acumulada, entendeu? É uma forma, às vezes, do cachorro chamar a tua atenção. É. É É muito complexo. comum, né? Por exemplo, o Boris tem alguns amiguinhos que, às vezes, o Boris é o bulinado da história, vamos dizer assim. E ele é o tipo de cachorro que não reage, né? E não é só com nós tutores, mas com outros cães também. E, assim, eu acredito muito que a gente não tá ali para dominar nada, né? Eu acho que a gente tem que viver uma relação saudável, mostrando para o cachorro que a gente é o porto seguro e o lugar de confiança para eles. Mas se tu não tá ali mostrando para ele qual é a rotina dele, o que é ser um cachorro, todos os processos e caminhos vão tender para os maus comportamentos. Então, não adianta nada você reclamar do cachorro, aí começa a gritar: sai cachorro, né? Em vez de tentar transformar esse comportamento ruim em uma coisa boa, só tá gritando ali pedindo para ele parar. Então, vira uma coisa viciosa, né? O cachorro tá ligando a tua atenção e cabe em você fazer o quê? A mudar isso. Você tem que mudar isso de alguma forma. Assim, raciocínio, para mim é meio assim, bem prático. Se você é o progenitor, digamos assim, do alimento, se você está ali dando o alimento, você caçou de alguma forma ali, o cachorro não raciocina sobre isso, mas fica muito subentendido ali na questão prática da rotina mesmo, no instinto do animal. É você que está servindo a comida para ele. Ele não conquistou aquela comida sozinho.
A comida vem de você, você serve o alimento. Então, a história dos cães com a gente se desenvolveu muito através disso, entendeu? Eles ajudavam a gente a demarcar perímetro, avisar que predadores estavam por perto, diversos tipos de interação que a gente foi um ajudando o outro, e aí sobrava uma comida aqui, uma comida ali, quando se aproximando cada vez mais, e hoje em dia essa questão da pedíncia também está no código genético deles, né? Mas, assim, rola uma certa... Essa questão do progenitor, da pessoa do membro da matilha que traz o alimento, ela acaba gerando uma certa questão ali de relação de hierarquia, entendeu? De alguma forma eu vejo que isso acontece. Então, a gente tem que ter entender que essa postura de responsável é realmente nossa. Nós somos os responsáveis, a gente está acima da hierarquia. Então, o cachorro não entende o que é importante para ele ou não. Cabe a gente, de forma responsável, gerar aquela rotina, dar o alimento que é mais seguro, que é mais saudável, né? A gente, humano, cada um responde por si. A gente tem discernimento, e se a gente quiser comer, sei lá, um McDonald's todo dia, a gente vai comer um McDonald's todo dia. Teve um cara que fez o filme lá, né? Antigamente, eu nem vi esse filme, mas eu sei que ele existe. O cara engordou não sei quantos quilos, o colesterol dele subiu não sei quanto, né? O cara comeu acho que 60 dias de McDonald's, ou 30 dias. Só McDonald's. Então, assim, cada um sabe de si. Agora, o cachorro não. O cachorro não tem esse poder de livre escolha. Já começa que ele não tem poder de livre escolha porque ele nasceu num canil lá e a gente pegou, ou ele nasceu em algum lugar. Ele não teve escolha de saber se ele ia ficar na nossa casa, concorda? Sim, Ele com escolheu certeza. estar lá, A gente escolheu o teu cachorro. entendeu? Então eu acho que cabe a gente, como responsável do animal, com esse raciocínio meio louco que eu coloquei aqui, meio bagunçado, mas vocês entenderam, acho que vocês viram o nexo. Pode até ter pessoas aqui que não concordam comigo, beleza. Tem outras linhas de raciocínio, né, hoje em dia. Mas eu vejo muito sentido nisso e eu acho que isso pode ajudar alguns de vocês a entenderem que não é só meu bonitinho, meu fofinho, amor da minha vida e carinho, beijo, abraço e frufru. É uma questão de a gente saber que nós somos os responsáveis por eles e precisamos, com responsabilidade, colocar uma rotina saudável, colocar uma rotina, como a Carol falou muito bem aqui, de passeio, de contato com a natureza. Essa questão olfativa para eles é muito importante. Muitas vezes o teu cachorro, doutor, mas o meu cachorro não gosta de ter contato com outros cachorros. Beleza. Pode ser que ele não goste porque ele não teve oportunidade de desenvolver isso ainda, talvez. Não teve oportunidade mais tempo para ele socialização é importante, né? Mas se a gente priva o cachorro de tudo, depois ele não vai querer socializar nem com humanos e nem com cachorros. E tem muito cachorro que só gosta de humano. Mas assim, o passeio mesmo assim é muito maneiro, porque no passeio ele vai sentir o cheiro de outros cachorros e indiretamente ele vai ter algum nível de socialização. Mesmo que seja isoladamente com aquele cheiro que está ali no ambiente. Então, pense aquilo que eu falei com vocês. Quem está aí no zero ou no negativo, fazendo tudo errado, e quer vir para o lado de cá, do certo, pode começar com um passeiozinho ou outro. Para quem não faz nada, uma vez por semana já é melhor do que nada. Esse é o raciocínio, beleza, galera? Então, uma vez por semana teu cachorro ter contato com outros cheiros, poder ali farejar ali o chão da rua. Eu sei que tem muita gente hoje em dia que tem nojo disso, né? O cachorro cheirar a rua e depois dormir na tua cama. Pô, chega em casa, usa um lencinho umedecido, usa um algodãozinho com soro fisiológico, limpa o rosto do teu cachorro, né? E, pô, vai dormir com ele, vai beijar ele depois, sabe? Não tem nenhuma bactéria que vai vir ali, super resistente, vai te prejudicar, entendeu? É isso. Mais o que, Carol? Eu ia falar alguma coisa importante, mas eu acabei esquecendo. Em relação a isso que você falou de amor, só amor não basta. E é como se fosse um casamento, gente. Você tem que regar ali todo dia para colher os frutos. Não tem erro, é isso. E, de fato, é deixar o cachorro ser cachorro, é deixar o cachorro, né, entender o mundo do cachorro. Eu acho que pra gente melhorar, né, a nossa questão de relacionamento é tentar ver o mundo com outros olhos, não com os nossos, mas com os olhos dos nossos cachorrinhos, né?
Isso não vai te fazer uma bruxa, né? Porque, meu Deus, não vou dar atenção pro meu cachorro. Pelo contrário, porque tu ama tanto teu cachorro, tu tá entendendo mais sobre o mundo dele. E não fiquem chateados comigo, gente. Se eu estou tirando, assim, a felicidade de vocês de fazer algumas atividades que vocês fazem com os cães. Mas eu tô aqui visando o bem-estar e qualidade de vida, tanto da família quanto do cachorro. E aí fica a minha admiração aí, publicamente, falar para Carol dessa coragem aí, porque falar de psicologia canina de uma forma verdadeira e direta incomoda, porque as Muito. pessoas querem ouvir a verdade, né? Dói nas pessoas, dói. E elas ficam chateadas comigo às vezes. Não, a grande maioria aceita tranquilamente. São meus amigos até no Instagram, a gente conversa todo dia, né? Eu converso com todo mundo, troco ideia com todo mundo, ajudo todo mundo ali. Mas, infelizmente, gente, isso dói, mas é para doer, para você refletir. Eu quero que você reflita hoje sobre isso. Eu vou propor um desafio para você. Se tu conseguir passear uma vez no dia, a semana inteira com o teu cachorro, depois conta lá no meu perfil como que teu cachorro ficou depois de uma semana. Eu sempre proponho esse desafio, porque muda de verdade, gente, o comportamento. Não é só o passeio, mas o passeio já é um grande passo para se iniciar. Cachorro com energia gasta é um cachorro que dá muito menos trabalho de qualquer tipo de trabalho que vocês tiverem com o cachorro de vocês aí. Comenta aqui para mim no comentário aqui, e diz aí qualquer trabalho que o cachorro de vocês dá para vocês. Passeia mais, vai diminuir o trabalho. Não importa qual seja. Inclusive, eu Simples assim. vou acabar a live aqui e vou fazer o terceiro passeio dos cachorros. Pô, aí é. Porque Rosa Maria tá no cio, então ela fica enlouquecida. Então aqui em casa é um ambiente controlado, é vida, então eu consigo passear. Mas aí o Boris fica enlouquecido. Apesar dele ser castrado, ele fica enlouquecido. Então eu tenho que passear para eles ficarem mais tranquilos. Tadinho, que perrengue para ele. Que perrengue mesmo. Gente, não Ah, vou falaram demorar assim, muito ó. mais. Não vou demorar muito mais. Ó, eu tô aqui que eu não tô 100% porque eu tô agoniado, que eu tenho que montar, acabar de montar minha palestra que eu vou apresentar na USP na quinta-feira. Então vocês torçam por mim aí. Quem entender de PowerPoint aí, manda um direct para mim, me ajuda, porque eu vou ter que botar um monte de vídeo. Eu vou fazer isso amanhã. Amanhã eu já viajo para São Paulo. Eu fui convidado pela USP para dar uma palestra lá sobre os desafios da seleção genética com os braquicefálicos e a proibição deles lá na Europa. Tem alguns braquicefálicos, como o King Cavalier, como o Bulldog inglês, que estão sendo proibidos em alguns países lá, e já se fala na proibição de pugs e de bulldogs franceses. Eu sou contra essa proibição e sou a favor de uma conscientização maior de todos nós que amamos a raça, como a gente está fazendo aqui sobre o comportamento, mas a conscientização que eu quero fazer é sobre a parte respiratória. Então a gente tem que, de alguma forma, conversar com o criador quando a gente for comprar um pug, quando a gente for adotar um pug. Conversa. Está numa roda de amigo, está num grupo, conversa lá. Você já conhece a síndrome do cão braquicefálico? Você sabe como é que ela funciona? Pô, segue lá o perfil do Fábio, ou segue lá o perfil do Ivan Greg, ou toma aqui esse vídeo falando sobre isso. Porque quanto mais a gente entender que isso é genético e é uma seleção, e não é o criador que vendeu o filhote para você agora que fez essa seleção errada. Foi o criador da década de 40, da década de 30, da década de 20 que fez esse cruzamento errado. E a gente só vai conseguir melhorar isso se a gente começar a falar sobre isso, conscientizar que a gente tem que cruzar animais com o nariz aberto, um machinho com o nariz aberto e a fêmea com o nariz aberto. O machinho que respira. A respiração certa é essa, não é? Então a gente tem que cruzar animais machinho com fêmea que respira bem didático, para não ter dúvida. Nariz aberto, igual o nosso. Buraquinho que dá para ver, o buraquinho. Tá? Simples assim. A gente conscientizando, falando mais sobre isso, a gente vai, daqui a 10, 20 anos, a gente vai ter cães que vão respirar melhor. Simples assim. Tá? Então, eu vou falar sobre isso na palestra. E não estou 100% hoje porque eu estou meio preocupado. Tive um plantão lotado ontem, vocês viram aí nos stories. Muita cirurgia respiratória, muito interessante ver, Carol, ver
impressionante, Carol, como eles têm colapso laríngeo e como eles têm colapso brônquio. E quando você começa a entrar com a câmera, né, você começa a ver lá, não é ninguém que está te contando, não é um vídeo, você está vendo lá o exame. Sim. Então, eu preciso ver, sabe? Eu preciso praticamente tocar nas coisas para eu acreditar e para eu poder realmente comprar aquela ideia. E ontem eu pude ver 5 exames, pacientes que eu já conheço há mó tempão, pugs que têm respiração, uns um pouco melhor, outros um pouco pior, e ver o brônquio fechado é marcante. É impressionante ver que o ar não passa. Né? Então, isso geralmente é ocasionado por aquele estreitamento da narina, estreitamento do palato, que ao longo dos anos vai gerando isso. Então, a gente tem que avaliar o animal, eu vou falar sobre isso na palestra, e tentar divulgar essa ideia de cruzar animais com mais focinho, animais com mais narina aberta, né, que respiram melhor, com outros animais que respiram melhor. E assim, pessoal, é essa conscientização que a gente está fazendo aqui hoje também. Cada vez a gente vai ter uma qualidade de vida dos cães melhor. É isso que a gente quer. Isso aí. Se vocês não sabem por onde começar, gente, podem me chamar lá no direct do meu perfil, lá no Pugs Camaradas, que eu vou estar auxiliando vocês. O quanto antes a gente tentar mudar os comportamentos ruins, né, que a gente reforça, melhor vai ser a sua vida. Então, hoje eu quero que vocês reflitam sobre tudo que a gente conversou aqui hoje e pensem assim, igual eu penso todo dia com os meus cachorros. O que eu posso fazer para o meu cachorro ter uma qualidade de vida melhor? O que eu posso fazer, né? O que eu faria, o que eu queria, a vida que eu queria ter se eu fosse cachorro. Eu penso nisso todo dia. O que eu queria se eu fosse cachorro? Será que o Boris e a Rosa teriam a vida que eu queria ter se fosse cachorro? Então, eu queria muito que vocês tivessem esse momento de reflexão. E me segue lá no Instagram, que são, né, o @pugscamaradas. Me chama lá no direct se você está passando por alguma dificuldade, que de alguma forma eu vou tentar te ajudar. Eu vou fazer meu jabazinho também. Quem fizer consultoria online comigo, quem passar por consulta comigo presencial, eu tenho até medo de divulgar isso. Mas eu abordo muito psicologia canina nas minhas consultas. É um assunto que eu gosto. Eu falo que eu tenho medo porque, pô, Carol, às vezes o cachorro tá com problema de pele, respira mal. Ainda vai falar de comportamento? Tem que ter o quê? 5 horas de consulta. É E verdade. é por isso que eu fico já tenso, porque eu estou tentando diminuir o tempo de consulta, minha consulta está com 1h30, daqui a pouco para 2 horas, eu não sei mais o que fazer. Porque eu estou cada vez acumulando mais conhecimento e eu quero ajudar o meu cliente, eu quero compartilhar o conhecimento. O cliente, pô, às vezes fala para mim, Fábio, eu não consigo dormir, ele me acorda à noite. Eu falo, mas por que você deixa ele fazer isso contigo? Te acorda à noite, é justo contigo isso? Aí começa a resenha, já viu, né, cara? Aí começa vira a trocar ideia, podcast. fazer as pessoas pensarem, tento fazer vocês pensarem na consultoria online, tento fazer vocês pensarem na consulta presencial. Gosto desse assunto, devo tudo ao César. Eu sei que o César é polêmico, eu sei que dentro de uma linha de adestramento positivo o César não é muito bem quisto, mas eu acho que ele fez um papel muito interessante pelo adestramento, por exemplo, me trazendo para o lado bom da força, digamos assim, né? Um veterinário, clínico geral, que gosta de adestramento, que, né, que chama uma adestradora para uma live, sem querer fazer, né, propaganda aqui, mas, pô, quem dera que muitos veterinários abordassem mais. Né? É verdade. Mas agora, tá mudando, né, a medicina veterinária. A grande maioria agora está investindo, né, nessa parte de manejo comportamental no consultório. Né? Eles estão melhorando isso. Pô, Se Deus quiser, ano que vem eu entro na veterinária, já estou aqui, ó, torcendo. Estou querendo muito, então acho que ano que vem vai ser um passo grande que eu vou dar. Vou surtar, com certeza. Vai fazer estágio comigo ou não vai? Já pergunto logo aqui na lata. Não, se eu estiver morando no Rio, com certeza. E você mora onde? Eu tô morando em São Paulo, mas como meu marido a gente é militar, eu posso morar em qualquer lugar do Brasil. Então, mas é uma possibilidade a gente ir pro Rio. Mas eu atendo em São Paulo também, então já está convidado. Então, muito obrigada. Estou muito feliz e lisonjeada pelo convite. Eu que fico feliz. Lisonjeado fico eu. Galera, é isso. Fiquei muito amarradão de ter a Carol aqui. Vou repetir o que eu falei no início da live. A Carol está aqui porque veio me chamar a atenção o conteúdo dela, consistência, dura na medida certa, mas também com carinho, uma dureza ali de quem é mãe de pug, de quem convive, né, de quem sente tudo que a gente sente. Então é legal a gente abordar esse assunto, legal a gente trocar ideia sobre isso. Mandar um beijo para todo mundo que está aí, mandando dúvida,
pessoal do Brasil todo aí, que eu sei que tem galera do Brasil todo aqui. Inclusive, já diz aí de onde que você é. A gente tem 87 pessoas aqui, guerreiros e guerreiras que ficaram aqui até agora com a gente. Até o final. E me diz aí de onde vocês são, de qual cidade que vocês estão vendo a gente. Diz pra gente que a gente quer saber. De onde que vocês estão vendo a gente? De qual cidade, de qual estado? Tem um monte aqui do pessoal da Tropa dos Pug que eu tô vendo aqui, de São Paulo. BH, Pernambuco, Guarulhos. A Luna Pugzinha tá em todas. No Arujá, Arujá, Ribeirão São Preto, Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, o Cabo Frio. os cariocas. Ih, tem todo mundo espalhado pelo Brasil todo vendo a gente aqui. Pessoal, vocês que ficaram aqui até agora, que estão dizendo de onde vocês são aí, assim que terminar a live, essa live vai ficar gravada. E eu peço que vocês ajudem eu e a Carol, deixando um comentário nessa live. Qual foi o insight legal que você ouviu aqui hoje? Qual foi o ensinamento? O que te doeu? O que foi difícil para você de ouvir, mas que fez sentido para você? Deixa um comentário. Não é agora que não. Vou terminar a live aqui agora, a gente vai terminar, a live vai ficar gravada. Vai lá pro meu feed e eu vou fazer um collab com a Carol. Vai ficar nos dois feeds. E aí eu quero que vocês vão lá e deixem um comentário dizendo como é que foi para vocês. Deixa um comentário dizendo de onde vocês são. Qualquer comentário que vocês deixarem lá vai ajudar a gente, o Instagram, a entender que essa live foi interessante para vocês. E ela vai entregar, o Instagram vai entregar esse conteúdo grátis, super democrático, que a gente fez para vocês aqui com o maior carinho, para mais pessoas. Tá? Dá essa moral pro Vete, para a adestradora aí, futura Vete. Obrigada. Eu E queria sigam a muito Carol lá. agradecer, gente. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. Eu adoro falar sobre comportamento. Assim, eu gosto muito de ler sobre isso, estudar e tentar compartilhar um pouquinho da minha experiência com Boris e a Rosa e outros cachorros, para todo mundo ver que é o básico que funciona. Então, muito obrigada, Fábio, pelo convite. Muito obrigada a você que ficou aqui com a gente, conversando, fez suas perguntas. E eu espero, de novo, que vocês reflitam sobre tudo que a gente falou hoje. E, Fábio, depois vamos fazer uns cortes dessa live, porque vai ficar muito legal se a gente colocar lá no Reels do Instagram. Vamos sim. Aí quando a gente postar os vídeos, a gente faz collab também. A gente vai... Vamos tentando aí diminuir essa distância, né? Entre o amor extremo e o conhecimento sobre o que é importante para os cães de verdade, né? Bota as dúvidas de vocês, gente, também, depois que o Fábio colocar a collab, porque a gente vai respondendo também. Top. Então, obrigada, obrigado. Fábio. Muito Fica com obrigada. Deus. Obrigado. Vocês também. Beijo, gente. Boa beijo. noite. Pessoal, fiquem com Deus aí. Uma boa noite para vocês. Amei a live de alto nível, como eu já sabia que seria. Eu não convidei a Carol, já convidei sabendo que seria uma live top de nível alto. Incômoda para algumas pessoas, mas um assunto bem gostoso, um assunto diferente, um assunto que muita gente nem sabe que existe, né? Tipo, psicologia canina, o que é isso? Nunca ouvi falar isso, não sabia que isso existia. Mas psicologia canina é um assunto muito maneiro, tem muitos livros sobre isso. Eu recomendo que vocês leiam aí, se vocês quiserem aprofundar os livros do César. São histórias incríveis. Não sei se a Carol tem alguma literatura maneira para indicar também. Eu gosto bastante do livro chamado A Cabeça do Cachorro e um outro chamado Cão Senso. É uma leitura um pouquinho mais aprofundada, mas ele vai falar para vocês tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Tem que ter um pouquinho de paciência com o livro, porque ele é bem teórico, mas é um livro show de bola que eu gosto muito de indicar pro pessoal. 1h20 de live. Tem tempo que eu não faço live grande assim. Tem tempo, hein? Rosinha vai dar um tchauzinho pra vocês, que agora a gente vai passear. E quem quiser, tira um print agora aí, ó. Vou mostrar aqui minha camisa aqui, ó. Tira um print aí e marca a gente que a gente vai repostar nos stories, ó. Marca a Rosinha, gente, então vai ser uma foto. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu, Carol. Um beijo, Fábio. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau.